Se vocês acham que Dragon Ball Super é uma droga e na verdade a Toei agora só se preocupa em farmar dinheiro com Dragon Ball, eu vou provar pra vocês que vocês estão certos. Mas na verdade a Toei só queria farmar em cima de Dragon Ball desde a fase de Dragon Ball Z. E não é em cima de Dragon Ball Super que a Toei começou a fazer besteira. E pra chegar no meu ponto, a gente vai fazer uma review de cada um dos filmes de Dragon Ball Z. E talvez a gente faça de Dragon Ball clássico depois. Vai depender de como essa série toda vai acontecer. Começando pelo filme de Dragon Ball Devolva-me Gohan, que foi lançado em 1989 e servia como um prelúdio pro começo da série Z. Pra quem não sabe, esse é o filme do Garlic Jr. Mas Nemo, o Garlic Jr. não é aquele cara que aparece em um filler da saga Cell? Exatamente, meu amigo nerdinho. A Toei gostou tanto desse personagem filler que eles fizeram questão de depois fingir que isso era canônico, colocando ele lá no meio do arco do céu. Mas a gente chega nisso em um outro momento futuro, talvez. Espero que não. Enfim, esse filme se passa antes de Dragon Ball Z verdadeiramente começar, sendo na ordem cronológica após o último Tenkaichi Budokai, mas antes da chegada do Raditz. Então bora lá pro filme do Garlic Jr., Devolva-me Gohan. O filme começa com o Piccolo tendo seu Aura Farm interrompido por 4 caras misteriosos, que aparentemente queriam destruir Kami-sama. Logo, eles tentam matar o Piccolo, porque dessa forma Kami-sama também morreria. Enquanto isso, na casa do Goku, o Gohan tá estudando insetos, que é bem legal, já que ele meio que ainda tá estudando insetos até hoje em Dragon Ball Super. Nessa época, Toei já era uma mestra em enganar a gente com um filme especial pra abrir uma nova série, que nem Dragon Ball Batalha dos Deuses. Esse filme tem uns cenários absurdamente lindos, e a animação chega a estar muito acima da média. Em geral, a composição das cenas nesse filme inteiro são ótimas. Mas obviamente essa cena cotidiana durou pouco. Aqueles mesmos caras que atacaram o Piccolo aparecem, com exceção de um deles. E aqui a gente consegue ver melhor o design dos personagens, que na verdade eu acho bem ok. Eles se parecem com inimigos de Dragon Ball clássico. Mais uma vez se prova uma péssima ideia colocar a esfera de 4 estrelas no chapéu do Gohan, porque tudo que eles querem é o chapéu do Gohan. Só que por algum motivo, ao invés da Tite entregar o chapéu pra eles, ela manda o Gohan se esconder. Tudo bem, eu sei que a esfera do dragão não pode cair em mãos erradas, mas não é melhor pegarem a esfera do dragão do que sequestrarem seu filho? Bem, o Rei Cutelo e a Tite tomam um gap do caramba pros caras, o Gohan tenta fugir, mas ele acaba sendo sequestrado. Enquanto isso, lá de trás, o Goku sente o que tá acontecendo e ele vai correndo mesmo pra salvar o moleque e a Tite. No entanto, ele não chega a tempo. Eu só queria lembrar pra vocês aqui que isso daqui não tá errado. O Goku nessa época não voava tão rápido assim, tá? Caso não se lembrem, a nuvem voadora ainda era mais rápida que ele, então ele ir correndo não é tão estranho assim. Já que muitos de vocês estão mais acostumados com a fase Z, eu acho importante lembrar disso. O Gohan foi levado pro castelo do Garlic Jr., e chegando lá a gente vê que o vilão já tem 5 das 7 esferas do dragão. Mas por que eles não mataram o moleque ou só jogaram ele fora? Porque isso é um filme infantil e as crianças não vão pensar tanto nisso. Enquanto o Garlic Jr. explica o plano dele de se vingar do Kami-sama, o Gohan dá chilique, fala que o pai dele é o homem mais forte do mundo e vai salvar ele. A Toei fazia força pra gente odiar o Gohan criança, mano, na moral. Só que nesse momento o Garlic Jr. sente que o Gohan tem sim um grande poder, então pergunta se ele quer ser seu súdito. O cara que só queria ter um filho, tá ligado? Mudando de foco pro Goku, a gente descobre que a Toei não liga nem um pouco pro cânone, afinal. O Goku pediu ajuda pra salvar o Gohan, mas o Kuririn, a Bulma e o Mestre Kami não sabiam do Gohan no começo do anime do Z. Enfim, as crianças não vão pensar nisso. A verdade sobre isso daqui é que a maioria dos OVAs da Toei são assim. Não só não ligam pro cânone, mas replicam um arco que vai acontecer logo depois ou já aconteceu. No caso desse arco aqui, é obviamente o arco do Raditz, onde o Gohan é sequestrado e o Piccolo e o Goku se juntam pra salvar ele. Boa parte dos OVAs de Dragon Ball são uma versão alternativa de arcos que já aconteceram ou vão acontecer, e vocês vão ver isso ao longo dessa série. Inclusive, a Bulma e o Mestre Kami estavam exatamente com a mesma roupa que eles começam no arco do Raditz. É Marvel, a Toei tava fazendo o Arif muito antes de você. Ah, e por algum motivo na dublagem chamam o Rei Cutelo aqui de Rei Boi. Eu não sei por que isso aconteceu, mas eu achei engraçado. Tá bom. Goku, eles devem ser muito fortes pra ferir a Tite e o Rei Boi. Tome cuidado. Deixa comigo. Bem, o Goku se apressa pra salvar o Gohan, mas aqui a gente vê que os vilões malvados não estão sendo tão malvados assim com o Gohan. Ele só tá correndo no castelo de lá e pra cá falando que quer ir embora, enquanto tem um outro vilão servindo de babá pra ele. Essa é a essência de Dragon Ball raiz pra caralho. Mas o ponto engraçado pra dublagem é nessa cena aqui que acontece o momento do Gohan falando ai que delícia. Ai, que delícia!
Ele come uma fruta que deixa ele bêbado, só pra lembrar que o Gohan aqui tinha uns 4 anos de idade. Isso não passaria na censura atual. E aí a gente tem um momento da mais pura essência de Dragon Ball Z, o musical do Gohan bêbado. Pois é, realmente Dragon Ball Super é muito infantil. Os capangas do Garlic Jr. aparecem e dizem que eles já juntaram as outras esferas do dragão, ou seja, o Garlic Jr. já tem as 7, enquanto o Goku tá prestes a chegar no castelo do Garlic Jr. Eu pensei que a coisa seria um pouco diferente, que sei lá, o Goku impediria ele de realizar o desejo dele, mas não, o Garlic Jr. consegue. Ele deseja imortalidade. 1-0 pro Garlic Jr., 0 pro Freeza e 0 pro Vegeta, cara. Ele faz um discurso sobre como a partir de agora ele vai invocar todos os demônios e dominar o mundo. E as esferas se separam novamente pelo mundo, e a de 4 estrelas passa de frente pro Goku. Eu achei essa cena bem legal, porque é como se fosse o vô Gohan avisando pro Goku: cara, deu merda. Já que o Goku acreditava fielmente a princípio que a esfera de 4 estrelas era o próprio vô Gohan. Então assim, foi uma cena simbólica, ponto pra esse filme. O Garlic diz que vai vingar o seu pai, que foi morto por Kami-sama, e o Goku chega gritando: devolva-me Gohan. Absolute Cinema, nome do filme. O Kami-sama atual aparece e ele explica quem foi o pai do Garlic. Foi alguém que competiu com ele para tomar o trono de Deus. No entanto, o Kami-sama anterior não gostou do pai do Garlic, porque ele era do mal, e acabou aprisionando o pai do Garlic. Ou seja, lore drop absurdo, existia um outro deus antes do Kami-sama atual. Isso nunca mais vai ser mencionado. O Goku sabe que essa expansão de mundo é completamente filler e vai atrás de salvar o Gohan. Os capangas do Garlic vão atrás do Goku, e é aqui que a animação do filme brilha muito. A coreografia de luta é insana e é bem provável que você já tenha visto esse trecho em algum lugar, caso você não tenha visto esse filme antes. A galera divulga muito nos sites de vídeos curtos, tá ligado? Como se fosse: nossa, olha como a animação de Dragon Ball Z é boa. É de um filme, mas realmente é muito boa. O Kuririn e o Piccolo chegam pra ajudar, o Gohan faz xixi na cabeça do Kuririn, e enquanto isso a gente vê o Garlic e o Kami-sama lutando, e o Kami-sama tá tomando um gap absurdo porque o Garlic é imortal. O Kuririn vai atrás de salvar o Gohan, o Piccolo separa um dos caras e no X1 ele se garante, o Garlic tá prestes a vencer o Kami-sama, mas o Kami-sama deixa ele travadão de lança, e enquanto isso o Goku luta com os outros dois que por algum motivo tem o poder do Kimimaro de Naruto. Dessa vez o Kami-sama foi oficialmente derrotado pelo Garlic, mas ele pretende se explodir. No entanto, antes que isso aconteça, o Goku e o Piccolo aparecem. O Garlic mostra que ele é um usuário assíduo do suco. A luta do Goku e do Piccolo contra o Garlic acaba destruindo um pouco o castelo, o que faz com que uma pedra caia na cabeça do Kuririn e deixe ele dropar o moleque no chão, fazendo com que o Gohan seja esmagado por um monte de pedras e o filme acaba. Não, brincadeira, o Gohan só é esmagado por um monte de pedras. Exatamente como vai acontecer no arco seguinte, o Goku e o Piccolo não tem muita chance contra o Garlic, e novamente, exatamente como vai acontecer no arco seguinte, eles tiram as roupas super pesadas pra assim aumentar o seu poder de luta e conseguirem vencer. E os dois, finalmente trabalhando em equipe com seus poderes totais, começam sim a pressionar o Garlic. E de fato, é uma cena bem maneira. Por um poder combinado dos dois, o Garlic é lançado pra longe, até obviamente o Piccolo lembrar que odeia o Goku e tentar matar ele de novo. Só que o Garlic levanta, afinal ele conseguiu desejar pro Shenlong que ele tivesse a vida eterna. O Garlic começa a usar um poder estranho de, sei lá, desintegrar o universo, e uma fissura aparece no ar e começa a puxar tudo que tá em volta, fazendo o favor de limpar todo esse castelo filler para que a Toei nunca mais tenha que mencionar ele de novo. A gente descobre que esse é simplesmente um portal pra Zona Fantasma, quer dizer, Zona da Morte, que ele não usou esse poder antes, ele já tinha. Enfim, Absolute Cinema mencionou o nome do filme em inglês, que é a Zona da Morte. E exatamente como acontece de novo na luta contra o Raditz, o Gohan, debaixo de diversas pedras, sai com seus poderes ocultos liberados. E por algum motivo, o Gohan é imune ao portal da Zona da Morte, ou sei lá o que tá acontecendo, sei lá, ele deve ser mais poderoso que o Garlic Jr. Aproveitando que o boss fez o único golpe que ele poderia fazer pra abrir um espaço pra derrotar ele, o Gohan libera toda a sua energia, joga em direção do Garlic Jr., jogando ele direto dentro da Zona da Morte, colocando ele pra rodar eternamente num espaço filler até ele ser resgatado lá no Arco do Céu. O Gohan desmaia, o céu explode e tudo fica bem. A coisa até corta pra um epílogo bonitinho, onde o Gohan diz que tinha certeza que o pai dele ia salvá-lo, e o Goku percebe que ele não parece se lembrar exatamente que quem o salvou foi ele, e todos eles voltam felizes pra casa ao pôr do sol pro Gohan ser sequestrado exatamente da mesma forma na semana que vem. Esse foi o filme do Garlic Jr. Tá longe de ser o pior filme de Dragon Ball. Na verdade, esse até que é um filme bem legal e tem até um lore drop interessante, assim. Traz um imaginário do que seria um Dragon Ball Z, um tanto quanto diferente, na verdade. Só que acaba definindo basicamente um padrão pros filmes que a Toei vai fazer. Um vilão não necessariamente muito interessante
diferente e uma luta que basicamente replica um arco que já aconteceu. São raras as ocasiões que esse padrão vai ser quebrado. Enfim, mas esse foi Devolva-me Gohan, um filme que eu daria um legítimo 6,5, quase 7. É um bom filme. As cenas de ação são muito legais e a animação, poxa, é bonita pra caramba. Mas de fato a Toei não se preocupa muito com o cânone. E também tira um pouco aquela imagem de que o Dragon Ball Z é super sério. Afinal, tem cenas do Gohan bêbado e cenas de comédia durante o filme inteiro. A personalidade do Goku se manteve ok aqui, não foi muito diferente do último arco de Dragon Ball clássico, na verdade. Ele parecia bem colocado. Definitivamente, esse, por incrível que pareça, é um dos melhores filmes de Dragon Ball Z. Mas a gente só vai saber disso nos próximos vídeos. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like para ajudar. E eu queria muito agradecer os membros, porque sem eles esse vídeo não estaria acontecendo. Obrigado a todos por assistirem. Fui!